Se você fizer o básico bem feito, já é mais do que meio caminho andado. Assim, você já está na frente de muita gente. Dentro do consultor, isso não pode acontecer. Porque se você pegar uma carteira de consultor e ele tiver uma carteira de clientes e ele não conseguir escalar essa carteira, ou não atender direito essa carteira de clientes e ele for para uma linha de escalar completamente essa carteira de cliente, o cliente vai simplesmente demitir ele. Certificação financeira nada mais é do que um atestado técnico de que alguém que está fazendo algo que é super importante para a sociedade tem a capacidade de fazer aquilo bem feito de uma forma ética e conhecendo os produtos que ele está oferecendo para as pessoas. Mas é fácil você saber para onde você não vai. Isso é fácil. Para saber exatamente para onde você vai, eu concordo que é difícil, mas para onde você não quer ir é mais fácil. As pessoas que se diferenciam são as pessoas que perguntam diferente. O valor está na pergunta, não está na resposta. Fala pessoal, estamos aqui para mais um Despertar das Assessorias, agora com um convidado especial aqui, que faz parte da minha carreira, acho que parcialmente aqui, eu acho que a gente teve uma breve jornada em conjunto, na época eu estudei um pouquinho na FK, mas Pablo, obrigado mais uma vez aqui por estar hoje, acho que uma breve introdução da minha parte para você, mas vou deixar você falar mais do que eu sobre você mesmo, mas sobre FK aqui, uma pesquisa rápida. Querendo ou não, hoje vocês são não sei se é a mais antiga, mas com certeza a maior escola de certificações hoje no Brasil. As duas. Mais de 250 mil alunos certificados, mais de 75 cursos. Pablo aí tem mais de 20 anos de experiência no setor, foi portfólio manager em diversas casas como Votorantim, Santander, e atuando como trader também no Citibank, eu acho que desde 2014 no AFK, né? Exato. Então, cara, mais uma vez, obrigado. Acho que vamos fazer um bate-papo aqui, a gente falar um pouquinho mais sobre como é que está o movimento de carreiras no mercado, como é que está tendências do setor de certificação, a gente está vendo que tem mudanças nas próprias certificações. Então, cara, mais para ser mais um bate-papo, obrigado. E, pô, apresenta você aí, fala um pouquinho mais da FK, fala um pouquinho do Pablo, para o pessoal de casa que não te conhece. Acho que todo mundo conhece, né? A gente estava falando antes, 50% do setor são 500 mil profissionais do mercado financeiro, então 50% do setor passou pela FK. Exato. Um número significativo. Então acho que a grande maioria, se não todo mundo aqui vai te conhecer. Então fala um pouquinho mais pra gente. Obrigado, Felipe. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Assim, você falou poucas palavras, mas muito bacanas sobre a minha carreira e sobre a FK, só complementando, né? Assim, nós somos realmente a escola mais antiga de certificação financeira que atua e a maior escola quando a gente pensa em número de pessoas que já foram realmente treinadas pra gente, que fizeram cursos, compraram, enfim. Então a gente tem muito orgulho disso e a gente consegue ter isso ser uma verdade, uma história nossa, porque a gente faz isso com muito carinho, com muita vontade do que a gente faz. E, assim, a minha carreira, né, assim, realmente eu trabalhei durante 10 anos, né, no mercado como gestor, como trader, enfim, eu adorava o que eu fazia, mas em algum momento eu quis mudar e a FK Partners já existia, né, a escola já tem aí 21 anos, eu estou há 12 anos, indo para 13 anos com a escola, e, enfim, o que eu busquei na minha carreira foi justamente isso, proporcionar o conhecimento que eu tinha de finanças e a técnica de ensinar para ajudar pessoas como você. Assim, é muito gratificante ouvir que eu fiz parte de alguma maneira da sua carreira, assim, e nessa conversa que a gente teve aqui antes do podcast, eu quero ver se eu consigo te levar de novo pro caminho aí das certificações. Eu acho que tem uma coisa que é importante, enfim, a gente vai conversar mais sobre isso, mas é isso, a gente é muito feliz de poder transformar vidas através do conhecimento em finanças. É para isso que a gente existe. Eu acho que você foi. A gente acabou vendo, tava num caminho pra cá, tava conversando. Eu nem acabei comentando com você, mas acho que é legal trazer. Cara, a primeira vez que eu te conheci foi. Eu tava na faculdade, ou tava no final da faculdade, eu não lembro. E você foi fazer uma apresentação sobre certificações para a Fundação Estudar. Forçam a estudar, né? Eu lembro disso. Se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Eu acho que eu tava sempre ali junto, mas acho que foi no Rio de Janeiro, que teve um evento da Fundação Estudar e você foi lá explicar sobre certificações. Isso é 15, 16, talvez. Antes, não, antes. Antes? Antes, depois 14. 15, 16 já Então é tava na 14. XP, Então é 14. 13, 14, 14. E aí, cara, então eu tava eu tava na verdade eu já tava na Falcone, e aí eu fui no evento da Fundação Estudar, e aí eu lembro dessa primeiro contato que eu tive com a FK, e aí eu falei, cara, não, puta,
vou ter que ir para o mercado financeiro, vou ter que voltar. Na época eu já tinha estagiado, vou ter que voltar para o mercado financeiro. E o dia que eu voltar, cara, eu vou ter que estudar para o CFA, porque na minha cabeça era CGA. Eu falei, cara, vou ter que estudar para o CFA. E quando eu voltei para São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a inscrição para fazer o curso Deve ficar. da FK no CFA Level 1. A gente se falou nesse evento, não se falou? Cara, provavelmente. Assim, É. eu tava, sei lá, era aquele jovem a fim de querer fazer as coisas Não, mas acontecer. é isso. E aí É. fui, eu acho que devo ter feito qualquer pergunta, agora eu já não lembro mais o, É. o, o ato, assim, eu lembro Sim. do dia, assim. E, cara, eu acho que dali em diante, pô, eu digo que hoje o CFA foi muito bom pra mim. Óbvio, ele Com tem, certeza, cara, ele né? traz uma bagagem muito forte, óbvio, tem muita coisa que você estuda que eu acabo não utilizando hoje porque eu não segui a carreira, mas foi muito bom para me dar, para abrir a cabeça, foi muito bom estar ainda ficar ali para conhecer outras pessoas também, para ter um relacionamento. Acho que eu estava chegando em São Paulo, não tinha uns conhecidos só da XP na época que eu comecei a trabalhar lá, Perfeito. mas foi bom também para trocar ideia com a galera, tinha gente que estava começando na carreira, então para mim foi um divisor de águas ter conhecido a FK e não estou falando aqui da boca para fora não. Eu acho que a certificação saiu da minha vida depois que eu fundei a WZ. Porque eu lembro também de te encontrar depois, quando logo que eu tava fundando a WZ, falar assim, Sim. cara, não, pô, ainda tô estudando no avião aqui pro level 2 e tal, É, mas depois que a vida de empreendedor vai te tomando, vai falar, cara, eu exato. preciso gerar receita, preciso pagar o dia a dia, não vai dar para continuar na certificação. Com Pode ser que certeza. algum dia volte, mas vai ter que ter um objetivo como um todo. É. Então, pô, você foi falando isso, fui lembrando da história. É legal ver o quanto que a história se entrelaça e hoje a gente tá para fazer um lançamento de uma parceria aqui entre a FK e a WZ, é super gratificante da minha parte também. Exato. É. Mas, cara, começando aqui um pouquinho, eu acho que desde quando eu comecei no mercado, a gente viveu muitas mudanças. Eu acho que, cara, eu não tô há tanto tempo no mercado como você. Eu diria aí que eu tenho um pouco mais de 10 anos de mercado. Você com mais de 20 anos deve Sim. ter visto muito mais mudanças do que eu no dia a dia. Mas eu acho que na última década aí, o mercado mudou significativamente. A gente teve uma primeira onda ali. Hoje eu acho que XP eu acho que vem trazendo muito esse assunto, mas BTG também, mas cara, a gente teve uma primeira onda lá atrás de mudança do mercado, basicamente, com a abertura de plataformas como a XP, depois BTG e outras trazendo basicamente produtos independentes, quase que uma quebra dos monopólios dos bancos em relação a produtos internos para produtos de terceiros. A gente teve uma segunda onda depois dessa, que foi uma onda de crescimento de distribuição. Eu acho que isso, de alguma forma, deve ter tido alguma consequência para dentro da FK, que é legal a gente entender, Sim. que é a migração daqueles gerentes de banco para dentro das assessorias. E isso foi uma migração muito rápida, coisa que eu brinco assim, demorou para acontecer, mas no Brasil assim, a gente demora muito para fazer a mudança, eu digo, mas quando a gente faz a mudança, talvez porque o mercado também seja menor, a gente faz em 3 4 anos, o que o mercado americano demora 10 anos para fazer. Então a gente está sempre atrasado deles, mas quando a gente chega num processo de mudança, essa mudança acontece muito rápido. E agora a gente está entrando numa terceira onda, que é uma onda de excelência de servir, que eu acho que XP vem sendo muito vocal nisso, de falar sobre planejamento financeiro, de falar sobre atendimento 360 do cliente. Muito do que a gente discute em todas as certificações dentro da FK, de CFA, CFP, de olhar o cliente realmente como tinha que ser feito, ou como a gente realmente atendia lá dentro da Wealth da XP, que a gente está trazendo isso para dentro do setor, porque querendo ou não, a assessoria lá no início era um negócio quase que era básico, né? Eu sentava com o cliente, eu tinha, óbvio, eu tinha o vetor de queda de taxa de juros, o vetor de fácil comparabilidade entre produtos, era sentar com o cliente e mostrar, ó, tu tá num produto de fundo de renda fixa do banco com taxa de administração extremamente elevado, com uma rentabilidade ridícula ou com uma renda fixa que não faz o menor sentido, cara, vem para cá. Então era muito fácil, o assessor ele não precisava fazer um planejamento financeiro com o cliente, estruturar um processo de IPS, ter um processo de servir ali do cliente de atendimento com ele extremamente elevado. Eu acho que tudo isso está trazendo toda uma mudança para o setor, inclusive com o crescimento de modelos de remuneração diferentes, como FII fixo e da própria profissão de consultoria CVM, que também pede um pouquinho de certificação diferente, que é de CEA para cima. Exato. Então, cara, eu acho que
a gente tem uma mudança inteira no setor acontecendo, e eu acho que essa mudança não só deve estar pedindo um pouco mais de CEA, mais de CFP, a galera está querendo buscar mais conhecimento, porque a certificação ela é só a chancela, mas o que vem por trás é o conhecimento, a capacidade de você estudar. Você pode falar um pouquinho mais, para mim era a capacidade de você ter um plano organizado para adquirir o conhecimento e ter a chancela no final que você adquiriu aquele conhecimento. E aí me corrige, com certeza você tem uma explicação melhor para isso do que eu. Mas, cara, como é que você está vendo todo esse cenário? O que que você está vendo que está mudando nas certificações de hoje? Se a nossa visão aqui também sobre essas procuras de certificações estão corretas? Exemplo, o CEA está tendo uma Sim. procura maior por CEA, seja porque tem um aumento de consultoria, até porque ele vai mudar, ou o aumento para o CFP está aumentando, não está? Como é que está a tua percepção sobre essa parte de mercado, né? Perfeito. Primeiro, assim, eu tenho mais tempo de mercado, fato, mas eu, durante 10 anos que eu estive no mercado, eu estava muito na outra ponta, né? Não é olhando o varejo, é olhando o mercado, leitura de cenário, gestão de portfólios, enfim. Então, isso sempre foi a minha história, a história de lidar com investimentos e como distribuir esses investimentos para clientes. Pô, você pegou isso na veia, com certeza. E eu enxergo isso de uma maneira muito simples, muito, muito simples mesmo, o processo de massificação de investimentos, podemos falar aqui no Brasil, assim, né? De democratização de investimentos. Eu acho que a XP e agora mais o BTG também tem um papel super importante de vocalizar isso, de fazer isso, levar isso para várias pessoas, mas os bancos também podem fazer e estão tentando fazer. Então, e é engraçado. Eu acho que a gente só vai ter uma finalização desse movimento quando deixar de acontecer o que aconteceu comigo hoje. Hoje eu cheguei aqui, hoje parei no aeroporto, peguei um motorista de aplicativo e ele, conversando com ele, eu contei o que eu fazia, enfim, a primeira coisa que o cara pergunta é: e aí, onde que é bom investir, enfim. E Dá uma aí, diquinha. exato. E aí ele falou: olha, meu pai deixou uma poupança para minha filha, tá? Tem um dinheirinho guardado. Eu falei assim: ah, mas é poupança? Você tá falando de, enfim, ou é o ato de poupar ou é o produto poupança? Não, não, minha poupança mesmo. Enquanto você tiver o dinheiro do motorista de aplicativo, o dinheiro do meu pai está em poupança. Então, assim, enquanto você tiver essas pessoas, você tem uma necessidade de informação mais da população, de mais de democratização de investimentos, porque ainda, né, e eu lendo uma notícia hoje sobre, não sei se você viu, um relatório da CVM sobre, uma notícia que está no Valor, um relatório da CVM sobre o quanto que a população acredita na idoneidade do mercado financeiro, e isso é Os profissionais, dos fez profissionais. isso por profissional, né? Poxa, é ruim ainda, é muito ruim. Então, você ainda tem uma associação de poupança e seguridade, poupança e solidez, e mercado como arriscado, como talvez não idôneo, enfim. Então, ainda tem um processo muito grande que é exatamente o que você chamou de terceira onda, eu concordo 100%. Então, assim, no primeiro vamos colocar mais gente dentro do barco, e é justo, e as pessoas têm que estar dentro desse barco. Agora, o que está acontecendo é que foi se colocando muita gente e também concordo com você que era muito fácil você já oferecer uma coisa melhor. E agora, por conta do cenário econômico adverso que já está há algum tempo, para você oferecer algo melhor, você precisa de muito mais conhecimento, você precisa de um ferramental muito maior para convencer alguém de que ele não precisa simplesmente colocar o dinheiro dele numa taxa básica que já é altíssima para ter uma rentabilidade, para ter uma diversificação de investimentos. E quando a gente fala de certificação financeira, não sei se você sabe, o que aconteceu no Brasil é também como o que você comentou do mundo de investimentos, o que acontece lá fora. Então, assim, a gente replica o que acontece nos Estados Unidos para cá também quando a gente fala de certificação financeira. Certificação financeira nada mais é do que um atestado técnico de que alguém que está fazendo algo que é super importante para a sociedade tem a capacidade de fazer aquilo bem feito, de uma forma ética e conhecendo os produtos que ele está oferecendo para as pessoas. Porque dinheiro é super importante. Dinheiro não é finalidade, mas ele é meio para tudo. Ele é meio para eu estar aqui, ele é meio da educação, ele é meio do lazer, ele é meio do trabalho, ele é meio de tudo. Então, por ele ser meio de tudo,
é importante que as associações de classe que tratam de mercado financeiro queiram atestar para a sociedade que os profissionais que fazem parte daquilo têm a capacidade técnica e idoneidade e ética de fazer esse trabalho bem feito. Então, e aí onde que a gente entra nesse paralelo que eu fiz entre Estados Unidos e aqui? Lá fora, para cada profissão de mercado financeiro, e você que está olhando a gente e está querendo entrar no mercado financeiro ainda, que não entrou, assim, você tem uma série de trabalhos possíveis em mercado. Você pode tratar com empresas, você pode tratar com clientes, pessoas físicas, você pode ser o gestor de um fundo de investimentos, enfim, tem diversas tarefas disponíveis aí no mercado financeiro. E para cada uma dessas tarefas, você tem que atestar o conhecimento técnico que engloba um subconjunto de conhecimento de finanças. Então, o cara que vai tratar com as pessoas físicas, ele tem que saber muito sobre finanças comportamentais, por exemplo, que é menos importante para o cara que vai fazer, por exemplo, uma análise de relatório de empresas, assim, vai simplesmente ler e traduzir números e transformar isso em algo palpável, compra-venda, por exemplo. Então, como você tem diversas funções em mercados financeiros e cada uma dessas funções tem que ter um subconjunto específico de finanças, você tem para cada uma delas uma certificação. E trazendo para o que você comentou, o CEA. O CEA, ele nada mais é do que o retrato de uma especialização maior necessária para as pessoas. Cara, no começo da história de certificação financeira no Brasil, a gente está falando aí no começo dos anos 2000, então só para contextualizar, a FK foi fundada em 2004. Quando a gente fala das primeiras certificações financeiras no Brasil, está falando aí de 2001, 2002, por aí. E ali você lançou o CPA 10 e CPA 20. E essas certificações eram o suficiente para a grande maioria das profissões de mercado financeiro. E com o amadurecimento, foi vendo a necessidade. Opa, isso aqui não é mais suficiente. Assim, você tem mais produtos, você tem mais necessidades de conhecimento dos profissionais e atestar isso perante a sociedade, então vamos ter novas certificações. Então, o CEA, ela é uma certificação específica para quem trabalha com clientes, pessoa física, né, que é o certificado de especialista da Anbima. Então, você vai conhecer mais sobre produtos de investimento, vai conhecer mais sobre dinâmica de como tratar isso com os clientes, seja do ponto de vista de como você vai analisar a situação financeira do cliente, quanto mesmo a situação emocional do cliente, né? Então, você vai aprender muito sobre, como eu já tinha comentado, finanças comportamentais, como que você lida com o cliente. E esse processo de certificação financeira, ele é tão bacana, né, que ele é contínuo, porque ele vai mudando ao longo do tempo, porque você vai tendo novos produtos, novas ferramentas, e isso vai sendo incorporado. E uma coisa que aconteceu, né, está acontecendo, né, que a CEA, assim como o CPA 10 e CPA 20, vai mudar. Então, em 2026, vocês vão ter novas certificações. Por que isso? Porque o órgão competente, né, nesse caso a Anbima, ele verificou que havia uma desconexão muito grande entre o que era cobrado na certificação e a vida real. Ou seja, você até tinha o atestado técnico de conhecimento sobre os produtos e a parte ética. Legal. Só que, poxa, assim como a gente está amadurecendo os produtos financeiros, a gente está amadurecendo os clientes, enfim, as pessoas estão aprendendo mais em geral, né? Quando você fala, assim, o Brasil, ser influenciador de finanças é uma profissão, e isso não existia há 10 anos atrás, enfim. Então, e isso é muito forte aqui, muito forte lá fora nos Estados Unidos e pouquíssimo forte em outros lugares. Então, a gente meio que tem isso como uma característica nossa. Então, você tem não sei se democratização, não sei se a gente pode falar uma democratização de investimentos, porque a gente ainda tem, como eu comentei, muita concentração em investimentos que são sabidamente ruins. Mas você tem mais informação solta, pelo menos. E por ter mais informação solta, você tem mais pessoas ouvindo e precisando ser mais ensinadas, enfim, aprender mais sobre isso. E o que essas novas certificações buscam assim como o processo, como eu estava comentando, assim como o processo de ter produtos melhores,
ter, não melhores, mas ter produtos mais sofisticados, ter mais a curiosidade das pessoas por esses produtos. Então vamos fazer com que os profissionais que vão vender esses produtos estejam mais bem preparados, principalmente do ponto de vista de lidar com as pessoas. Então, essas novas certificações vão ter um viés muito forte nas como as questões são feitas, como as pessoas vão ter que responder isso, num processo consultivo de entender as peculiaridades do cliente e jogar o conhecimento de finanças para resolver aqueles problemas de uma aposentadoria, de um investimento específico, um produto super não tão comum, enfim. Então, é isso que vai ser daqui para frente. No final das contas, não mudou, finanças não mudou, os princípios básicos de diversificação não mudaram, os princípios básicos de como a tributação sempre muda, né? Mas enfim, a fórmula de cálculo não muda e nunca vai mudar. Só que o que acontece? Terá um foco muito mais em como aplicar isso no dia a dia, menos de uma coisa simplesmente um mundo apartado, como você vai lá, decora, passa numa certificação e aí chega no dia a dia, e aí? Não sei o que fazer. Então, eu costumo dizer que eu acredito muito no mercado de certificação financeira por um motivo super simples. E aí, olhando novamente para você que ainda não entrou no mercado e tem interesse de entrar no mercado. Se você fez uma faculdade de música, de odontologia, de medicina, de engenharia ou de administração, direito, ou qualquer outra faculdade que você tenha feito, isso não importa absolutamente nada quando você vai para o mercado financeiro, se você tiver as características, que aí o Felipe pode falar muito melhor, de alguém que, para ser um assessor, um bom consultor, tem. Mas todas essas pessoas têm em comum o fato de terem que fazer uma certificação. Então, assim, ela é uma. Posso dizer que ela é uma democratização, ou seja, ela simplesmente, e é uma barra alta, tá? E vai ser aumentada ainda mais, ela joga todo mundo naquele valor, não valor mínimo, assim, naquele conhecimento mínimo, um atestado de conhecimento mínimo, que independente, e é justo isso, independente do que você tinha feito antes, se você conseguiu estudar, se você conseguiu aprender e você demonstrou isso, então ela te dá, opa, atesto para a sociedade que aquela pessoa conhece no mínimo isso e daqui para frente tem ela, enfim, tem prática, tem tudo, mas assim, já é um início bacana, porque como é que você vai padronizar, por exemplo, o cara que fez uma faculdade de direito com uma faculdade de engenharia? Não vai. Então, a certificação, ela é uma excelente padronização. Sabe o que eu vejo de tudo que tu falou? Acho que, bom, tem um cronograma aqui pra gente seguir, mas já falamos muita coisa e eu acho que daqui deriva várias coisas legais pra gente discutir. Eu acho que nessa linha de, cara, a gente teve excessos no meio do caminho nessa migração do banco, às vezes, para a plataforma aberta. Como é que a gente corrige isso, né? Acho que, óbvio, não é uma ação, não é uma bala de prata que vai corrigir, mas a gente tem, eu brinco que assim, tem uma forma de que tu corrige quase tudo na vida, que é educação. Estudando, Sim, procurando conteúdo, procurando se especializar. Eu acho que a certificação é um belo de um caminho. perfeito. Acho que não é dúvida para ninguém que quem tem CFP no mercado contra quem não tem CFP no mercado, não quer dizer que a pessoa é melhor ou tenha mais qualidade no dia a dia, mas como você falou, tem um atestado ali. Tem um Sim, atestado que o cara, pô, foi procurar atrás, ele tem talvez mais metodologia para fazer. Porque quando você falou ali, tipo, cara, era mais fácil trazer, porque até ali o cenário macro era melhor. Cara, tinha taxa de juros sim, caindo, então era muito mais fácil, a comparabilidade entre produtos era muito melhor e muito mais fácil de ser feito também. Agora que o cenário é mais difícil, cara, o que importa, quem continua gerando resultado como profissional comercial, captando, é quem tem método de captação, sim, quem tem método de atendimento, quem continuou, quem fez o negócio correto há 5 anos atrás. E muitas pessoas, talvez por falta de conteúdo e falta de conhecimento, não fizeram esse movimento correto de, putz, lá naquele momento eu tinha que trabalhar de uma forma, agora eu tenho que fazer um outro tipo de trabalho. sim. E pensando nesse ponto, uma das coisas que eu vejo, assim, ontem a gente teve, dentro da WZ, a gente trouxe uma galera estudante de empresa júnior aqui da UFSC, aqui, Legal. da faculdade aqui de perto, da empresa de produção da produção.
EGEP. E aí a galera perguntando, cara, mas quais são os caminhos dentro do mercado financeiro? Eu dei uma explicação bem simples, lembrando inclusive da que você me deu lá atrás, quando eu estava dentro da Falcone. Mas, cara, eu acho que é legal ouvir de você. Eu acho que tem duas coisas aqui que seria legal, de forma prática, Sim, para um júnior que está querendo entrar no setor. E aí vamos falar podemos ir para dois caminhos, não precisa necessariamente o júnior, né? Mas sim, o cara que está no final da faculdade, ou acabou de se formar e quer entrar no mercado financeiro, ele tem vários caminhos, como você comentou, ele pode ir para uma linha muito mais comercial, para uma linha mais de produto, ou para uma linha mais de back-office do mercado financeiro como um todo. perfeito. E eu tenho o profissional que já está no mercado e está vendo essa transição acontecer, e talvez ele nem tá fazendo essa transição ainda, ele nem deu estralo para ele que existe essa mudança de tipo, peraí, cara, eu tenho que buscar estudar, eu tenho que procurar me desenvolver, não é só inteligência artificial que a gente ainda quero falar um pouquinho no Sim, podcast, mas existe uma melhoria significativa que eu tenho que fazer no meu modo de servir o cliente. E, cara, como é que eu vou buscar conteúdo para isso? Óbvio, as plataformas fornecem conteúdo, outros lugares fornecem conteúdo, mas é do profissional, ele vai ter que ir atrás para fazer isso. Então, se você fosse colocar de forma prática, assim, cara, putz, se você é um júnior, você quer ir para esse caminho, cara, faz essa certificação aqui, que vai te ajudar a ter um formato de estudar ou de entrar, ou até atestar que pelo menos você conseguiu estudar por um período de tempo, fazer a certificação e passar. sim. Ir para o bancário ou para o assessor tradicional ali, que quer melhorar o modelo dele de servir, cara, sei lá, o CFP pode ser um caminho, ou se ele quiser ir para o mercado de consultoria, ele vai ter que tirar o CEA, só que o CEA agora vai virar, como é que é o nome? CPROI. CPROI 1 e 2, né? Não, CPROI ou CPROR. CPROI, CPROI. Então, qual que é o caminho, assim, Perfeito. pô, de forma um pouco mais prática para eles, como é que você vê esse caminho para eles, não só melhorar a educação, mas também para entrar dentro do mercado para diferentes tipos de carreira? Quando eu vou dividir a resposta em novos entrantes e pessoas que já estão aqui. O novos entrantes, assim, se você é um universitário e você tem vontade de trabalhar no mercado financeiro, e foi o que eu te falei há vários anos atrás aí, eu gosto de simplificar as coisas. Eu penso assim, eu uso dois vetores, tá? Que é curto prazo versus longo prazo e comercial ou não comercial, ou mais analítico. Então, assim, veja se você gosta de estar inserido numa situação onde você vai resolver um problema durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nossa, Pablo, mas existe isso, cara? Existe. Tem profissões no mercado financeiro que você vai fazer negócios durante quase ano, que é o que você faz quando você fala da associação entre dois negócios aqui, né? O M&A. Veja se você gosta de lidar com pessoas. Aí você vai ver, putz, eu sou um cara que quero estar na linha de frente falando com pessoas. E aí eu vou simplificar, pessoas em geral, tá? Mesmo quando você fala de lidar com empresas, não são empresas, são pessoas. São CNPJs através de CPFs ali que vão conversar com você. Então, o quanto você quer estar vendendo ou falando com pessoas, enfim, lidando com pessoas, ou o quanto você quer estar analisando ou, como você comentou, na parte de back-office. E olhar operações de longo prazo, como eu falei, M&A, ou de curto prazo. Assim, quero fazer 10 operações por dia. Tem? Tem. Então, tem gosto para tudo, tá? Tem operações para tudo. Então, se você for trabalhar numa tesouraria no banco, se você for trabalhar numa gestão de fundo de curto prazo, você vai fazer dezenas de operações por dia e você não vai falar com ninguém. Se você for o vendedor dessas operações, você vai falar com dezenas de clientes por dia e, enfim. Se você for trabalhar com M&A, você vai trabalhar em uma operação durante muito, muito tempo e não vai falar com tanta gente. Ou vai falar, mas de uma maneira completamente diferente de quem vai vender. Ou você vai ser o cara que vai prospectar os clientes para fazer essas operações. Então, assim, você também não vai ficar falando com tanta gente todo dia. Então, você tem espaço para tudo. Trazendo isso para o mundo de certificação, tá? Toda vez que eu falo de lidar com cliente pessoa física, para mim eu tenho um caminho muito simples. A pessoa deveria fazer o CEA inicialmente e depois fazer o CFP. Por que fazer o CEA e o CFP? Porque o CEA é um excelente ponto de partida para você que está entrando no mercado. É um excelente ponto de partida. Ele já dá um passo além do que é o CPA 10 e CPA 20 atual e ele te dá alguns conceitos de criação de portfólio que eu acho que são muito interessantes.
Então, hoje, né, assim, isso vai mudar com certeza com essas novas certificações, né? Para você que vai trabalhar, por exemplo, com empresas, a obrigação é até menor, não é nem o CEA, é o CPA 20. É o CPA 20 se você vai lidar com empresas dentro, vendendo derivativos dentro de um banco. E é um fato. E é algo que com certeza também vai ter uma mudança, eu garanto que ao longo do tempo. Mas, então assim, voltando, estou divagando aqui. Trabalhar com clientes pessoa física inicia no CEA e um passo além, que é um passo super importante, é o CFP. O que o CFP vai te dar além do CEA? Ele vai te dar conceitos, tá, de planejamento sucessório, de planejamento de seguros, tá? Vai te dar coisas que um profissional CFP, cara, e isso é uma coisa que eu não me canso de falar. Eu acho o CFP a certificação mais aplicável do mercado financeiro. Porque tudo que você aprende ali, se você nem for fazer isso para oferecer produtos para um cliente, você vai usar para você. 100% do conteúdo lá você usa para si próprio. E eu acho isso muito bacana. Eu acho isso muito bacana. Porque é um conhecimento muito válido. Planejamento sucessório é legal. Cara, são coisas que tributação, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, tá? Infelizmente, todo o nosso arcabouço educacional antes de chegar na faculdade, ele é repleto de coisas que todo mundo aqui que está me vendo já esqueceu. Sendo que a gente deveria estar aprendendo coisas que são úteis no nosso dia a dia. E eu acho, o CFP eu sou suspeito para falar, mas eu acho muito bacana que a aplicabilidade para as pessoas dessa prova. E quando você vai para o outro espectro, né, que é o espectro do, não vou lidar com um cliente pessoa física, eu vou lidar com um cliente pessoa jurídica, ou eu quero ter uma carreira 100% analítica, assim, eu quero ser um gestor, quero trabalhar com uma tesouraria, enfim. O caminho é um pouco diferente. Então, eu não faria inicialmente um CEA CFP. Eu iniciaria, para você jovem que já quer se diferenciar, eu iniciaria com o CFG. Por quê? O que é o CFG? É o Certificado de Fundamentos de Gestão, também da Ambima, que ela é uma prova que já atesta que você tem um conhecimento técnico forte. Tá? Assim, o CFG ele é uma evolução do que antigamente foi o CGA, e aí a gente até suspeito para falar. Minha sócia foi a primeira pessoa que fez a prova do CGA no Brasil. Ela que fez as questões do CGA. Então, a FK foi proibida durante 2 anos de oferecer curso do CGA, porque, obviamente, a gente tinha feito o banco de questões. Mas o CGA, ele é um filho, né, um subconjunto do CFEI. Então, quando o CGA foi criado, ele foi muito pautado no nível 1 e no nível 3 do CFA. Então, assim, só para vocês verem o quanto ele é denso em termos de quantidade de conteúdo. E com essa nova certificação, né, do que CGA agora virou CFG e depois CGA e CGE, você condensou a grande parte desse conhecimento comum do que tinha no CGA módulo 1, módulo 2, no CFG. Então, por que eu acho bacana? Porque ele é um carimbo importante. Estamos falando de ordem de grandeza aí, de menos de 10 mil pessoas com o CFG no Brasil. Só para também isso é legal, né? O CEA, ele cresceu muito ultimamente. Muito, muito, muito. Assim, muito, mais de 40 mil pessoas hoje em dia tem CEA. Só para a gente ter uma noção, quando a gente fala de CPA 20, estamos falando aí de mais de centena de mil pessoas e o CEA 40 mil pessoas. Então, esse é um número que o CEA vai virar o CPA 20? Não, mas assim, tem espaço ainda para crescer. Já tá adiantando algumas perguntas que eu tinha aqui. Perfeito. Não, é legal. Não, que isso, é bom que daí a gente aprofunda na conversa. O que eu acho que é legal aqui também pra gente, porque eu gosto sempre de trazer, cara, nessa pergunta do Júnior, e depois pra gente depois ir pro sênior ali, que quer se especializar, que eu acho que é a pergunta mais direta ali. Sim. Que o cara quando quer entrar no setor, quando é um cara mais novo, e isso... Aqui a gente tem muito sócio fundador que tá assistindo esse podcast. Perfeito. E muitos deles tentam incentivar o time a ir para um lado, ou tirar o CFP, ou tirar alguma certificação, e nem sempre, obviamente, o cara consegue convencer o time. Perfeito. E talvez aqui ele tire alguma narrativa boa para levar para o time, para formar e tudo mais. Sim. Mas uma das coisas que eu lembro até da minha carreira, ou que eu vejo hoje conversando com a galera que está dentro da WZ, ou que está entrando dentro do setor, é que eles sempre vão para o mais sexy. Né? Exato. O mais sexy é o CFG, é o CEA, é o CFA... E o cara esquece de analisar o que você comentou ali de, puta, mas cara, onde é que você é bom? Também onde é que você é bom? Porque eu brinco assim, cara, eu especificamente, eu nunca fui o cara de
sentar na mesa e e ser a atração da mesa. Eu nunca era a atração da mesa. Tipo, cara, não é o cara que eu sento na mesa, todo mundo para e eu falo e todo mundo me escuta. Não era um cara que falava, que me relacionava mal, mas não era a atração da mesa. Sim, Cara, esse cara, ele tem certeza que ele é comercial. Porque, cara, ele sabe todo mundo sabe que, puta, esse é, cara, ele senta na mesa e ele realmente é o cara engraçado, é o cara que conta piada, é o cara que conhece todo mundo. Eu acho que, assim, conhecer pessoas é diferente de se relacionar com as pessoas e tá ali no dia a dia. perfeito. E esse cara tem noção disso. Tem um outro perfil do Júnior, que é o cara que já, pô, vem de uma família com dinheiro, né? Esse cara, normalmente, ele também consegue entrar muito bem no comercial Com e certeza. andar muito bem nessa conversão de se tornar um assessor, um consultor de investimento ou ser um comercial. E ele também tem um caminho maior. Mas eu vejo que a galera que não tá em nenhum desses dois pontos, que eu acho que deve ser a grande maioria, né? Exato. Eles acabam indo pro CFG, pro CGA, por ser mais sexy. Simplesmente por ser mais sexy. Uma das coisas que eu falo é, cara, tanto o CFG quanto o CGA, cara, ele demora mais tempo. E normalmente, se você tá indo pra esse caminho, você tá na faculdade, e aí me corrija se eu estiver errado. Hum, Cara, você ir pra esse lado não vai te. Ah, puta, eu tenho CGA e eu acabei de me formar na faculdade. Claro, tem uma puta chancela, é bom pra isso. caralho, é legal. Mas talvez se tu fosse pra um mais simples, pra um CEA, e já começasse a estagiar e não gastasse tanto tempo fazendo o seu CFG, ou realmente trabalhasse um pouco no comercial, aprendendo sobre os processos comerciais, sobre a indústria, e começasse de uma vez, seria melhor. Eu vejo hoje que a galera perde muito tempo em querer o mais sexy, demorando mais tempo e às vezes nem conseguindo chegar lá. E eu não sei se essa é a tua percepção também, de tipo assim, pô, tu tem muito jovem que vai, se inscreve lá e às vezes nem termina o curso, às vezes nem consegue tirar a certificação porque o cara ainda tá na faculdade, ainda não fez. Como é que é a tua percepção sobre esse negócio? Ou às vezes a minha percepção só do sexo parece que tá correta, mas não sei se a outra também tá correta. Perfeito. Legal, legal o seu ponto, Felipe. Assim, o cara, quando ele tá na. Por mais que a gente tenha muita informação disponível, ela é muito difusa ainda. Ela ainda é muito difusa. Toda vez que a gente faz, né, a FK faz palestra em universidade sobre carreira, sobre certificações, a gente sempre é bombardeado de perguntas. Então, assim, ainda há uma necessidade muito grande de difundir esse conhecimento nas pessoas. Eu concordo com você que ir para o sexy é que todo mundo quer ser legal, né? Todo mundo quer ser legal. Então, assim, todo Quer mundo. ser sexy. Todo mundo quer ser sexy. Então, é o caminho natural. Eu acho bom o seu ponto de que, pô, antes de você talvez fazer só porque tá todo mundo fazendo, faça um para você conhecer. Então, nesse ponto eu concordo muito e eu concordo que o CEA é uma porta de entrada mais, assim, mais sexy que os CPAs já. Então, os CPAs, eles perderam muito o valor de mercado, assim, acho que, ninguém não brilha o olho. Ele é super importante ter, mas não acho que ele é um diferencial. Infelizmente, ele deixou de ser um diferencial. Tanto ele deixou de ser um diferencial que o órgão competente vai voltar a dar um peso para essa certificação, mudando a certificação. Esse é o processo que a gente está vivendo. Então, assim, de tudo isso que a gente comentou em relação às certificações iniciais, acho que o grande ponto é se conheça. Então, antes de fazer a certificação, faça teste vocacional para tentar se conhecer melhor. E aí, se conhecendo melhor do ponto de vista de sou ou não sou o cara comercial, e conhecendo um pouco mais sobre o mercado, você pode fazer escolhas melhores. Por exemplo, a gente não falou aqui de CNPI, é o cara que gostaria de ser um analista de investimento, simplesmente fazer análise de investimento, fazer relatório de investimento, virar um influencer certificado por um órgão credenciador, enfim, né, por uma credenciadora. Então, é um caminho. Então, só que esse caminho ele só vai ser trilhado se você, primeiro, se conhecer. Tipo assim, é difícil você se conhecer 100% quando você é muito jovem. Mas acho que mas é fácil você saber para onde você não vai. Isso é fácil. Para saber exatamente para onde você vai, eu concordo que é difícil, mas para onde você não quer ir, é mais fácil. Então, só você eliminando os caminhos que você não quer, você tem que. E aí eu posso me usar como exemplo. Eu acho que também não tentar acertar o melhor caminho, né? Do tipo, cara, puta, CFE, CFG. De novo, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que talvez o CNPI, que eu tinha esquecido, e o CEA são
putas certificações que não são tão complexas para ser estudada ou para ser Sim. para você ir lá estudar, fazer, tirar e ser certificado. E que pode até te dar alguns estralos enquanto você estuda e pode te ajudar enquanto você está fazendo estágio e não vai te tomar tanto tempo, né? Exato. Então, assim, repito, eu volto a falar que é fácil você saber onde você não quer ir. Saber exatamente onde você vai chegar com 20 e poucos anos, cara, não tem problema nenhum não saber. Então, o que você tem que fazer? E aí eu me uso como exemplo. Cara, não feche portas. Faça. Eu escolhi a faculdade para abrir o máximo de portas possíveis. Fiz faculdade de engenharia, como você, justamente para não me preocupar em o que fazer. Ah, posso ter várias escolhas. Então, se coloque nessa situação. E aí, quando você fala de CEA, perfeito, assim, você não está fechando portas, você está mostrando que você tem aquele interesse genuíno em mercado. Você pode não ter certeza exatamente aonde você tá, enfim, e não tem nenhum problema com isso. E você já tem algum conhecimento, já está mostrando, olha, cara, eu tô aqui, enfim, e é exatamente isso que você comentou. É fácil, e eu repito, é fácil você saber onde você não deveria ir, onde você tem que ir. Puta, esse negócio de ter o caminho perfeito no início, não tem. Então, o único caminho perfeito no início é adquira o máximo de conhecimento possível. Esse é o caminho perfeito. E para isso você não precisa estar isso, e esse é bacana, tá? Independe do emprego que você tem. E você vai aprendendo conforme você vai fazendo. Acho que é uma coisa que você aprende na vida quando vai ficando mais velho, é que, cara, Ah, se tu começar perfeito, nunca vai dar certo. Então, começar pela uma certificação mais difícil provavelmente não é o caminho. Então, cara, se você for para uma certificação mais, não tranquila, mas com menos sim, complexidade, você vai aprendendo e vai vendo o que você faz bem, o que você não faz tão bem, exato. e vai testando e vai vendo como as coisas funcionam. Mas passando do júnior para pessoa que já Sim, está no mercado, o especialista de investimento que está no Ion, no Santander AAA, que é gerente de banco em alguma que permaneceram dentro de algum banco, o assessor de investimento tradicional. Eu acho que hoje existem muitas discussões, como a gente comentou antes, entre como eu melhoro, como eu entro nesse novo cenário de excelência em servir sim, e como que eu eventualmente melhoro até a forma, eventualmente, como é que eu faço uma transição de carreira e quais são os passos, qual é a dificuldade, quanto tempo demora, como que chega lá. sim, Então, acho que esse cara ele já tem um conceito muito mais claro para ele. Acho que diria aqui que a maior parte responderia, cara, para melhorar eu vou fazer o CFP e para fazer a transição eu vou pro CEA. E aí, assim, eu acho que, não sei se eu tô certo, que essa é a resposta. Se essa for a resposta e você concordar comigo, o que que é tempo, o que que é, quanto tempo demora para fazer um tipo de curso, quanto tempo demora o tipo de outro, o que que são provas, traz perfeito. um pouquinho mais desse conceito para eles. Então, falar em tempo de prova. Para fazer o CEA de uma maneira bem feita, assim, isso é uma coisa que a gente é uma bandeira que a gente levanta muito na FK e a gente levanta porque os clientes falam isso. Cara, não é só sobre passar, é sobre aprender. É sobre você aprender aquele conteúdo e poder usar no seu dia a dia. Eu não vendo, vai decorar e passar. Eu não estou aqui para isso. E justamente porque eu não estou aqui para isso, que eu tô aqui conversando com o Felipe e eu vi, putz, uma gentileza dele, assim, ó, fiz parte da carreira, assim, assim, é muito gratificante isso, fazer parte. Assim como eu tô falando com o Felipe, eu falo com todo mundo, assim, muita gente me para na rua para agradecer, eu, os meus sócios, enfim, tipo, putz, obrigado, você me ajudou, eu aprendi. Então, a gente não tá lá para decorar e passar. Dito isso, então assim, fazer CEA, em torno de 2 meses, assim, estudando bem, você consegue fazer um CEA. O CFP, em torno de 3 meses, 3 meses e meio, você consegue. O problema do CFP é que é um volume muito grande. Então, esses 3 meses são 3 meses mais intensos, 3 meses e meio mais intensos do que os 2 meses do CEA. Então, esse é o tempo que eu colocaria. Sim, putz, eu já sou um cara que tô num banco, enfim, gostaria de mudar. O CFP é uma excelente chancela por um motivo super simples. Você vai ter um conhecimento que talvez você não precisou usar porque o banco é super compartimentado. Sim, tem o especialista disso, daquilo, enfim. E isso vai te ajudar quando você estiver falando com o cliente e poder oferecer mais coisas para o cliente.
Mas eu acho que o mais importante hoje em dia, e aí eu tenho gente que trabalha em banco, eu tenho gente que trabalha em assessoria, que são professores da FK Partners, e aí é independente de da onde é, acho que falta muito ainda, assim, se você fizer o básico bem feito, que é ter uma boa, ah, uma boa vontade, né, uma boa intensidade comercial, tá? Assim, ter uma boa intensidade comercial, conhecer dos produtos, que aí vem a certificação para te ajudar nisso, já é mais do que meio caminho andado. Assim, você já está na frente de muita gente. Você já está na frente de muita gente. E aí, desculpa, mas eu vou usar um exemplo de que talvez esse cenário já tenha mudado, mas assim, acho que o próprio Benchimol falou assim, há um tempo atrás, né? Pô, eu tô vendo o assessor aí que não tá fazendo o suficiente, não tem uma ligação para cliente por dia, duas. Ele pegou um número médio lá, enfim. Então, acho que isso corrobora o que eu tô comentando, É de o que back to the basics que ele pediu. então isso corrobora o que eu estou comentando, que, poxa, se o cara simplesmente tiver uma intensidade comercial e só a intensidade comercial não basta, a certificação ela te dá o conhecimento teórico que a prática do dia a dia vai te aperfeiçoar, tá? Isso é uma outra coisa que eu quero comentar. A certificação, o processo de certificação, ele não tem como, tá? Assim, a gente está caminhando para um processo mais próximo da prática, mas não tem como ser 100% prático. Por que que não tem como ser 100% prático? Porque quando você fala de uma certificação de gestão, por exemplo, nenhuma questão que vai cair numa certificação de gestão é compra ou vende dólar. Ou é compra e vende dólar, dependendo de condições que estão no livro. Ou seja, assim, é óbvio que se isso acontecer, isso está documentado em livro, vai ou valorizar ou desvalorizar. Quando você fala de situações corriqueiras do dia a dia, o mesmo cenário pode ser para comprar ou para vender. Então, não tem como um órgão certificador cobrar de um aluno, né, de uma pessoa que está fazendo a prova, compra ou vende. Isso não acontece. E nem tem que acontecer porque não é líquido e certo. Só é cobrado que é líquido e certo, ou seja, se é líquido e certo, então a gente se aproxima muito mais da teoria do que da prática. Por isso que eu comento, né, assim, você que já é um profissional experiente de mercado e vai fazer um CEA ou vai fazer um CFP, mas no meu banco eu faço assim, mas na minha assessoria eu faço assim, cara, legal, bacana. Então, usa isso para aprender mais rápido. Não fica querendo brigar com a prova, porque você não vai conseguir, não vai levar nada, vai só gastar energia à toa. Então, assim, o processo de certificação, ele, por mais que ele tenha um quê de prática, ele não tem como ser 100% prática. A prática é o dia a dia. Então isso invalida o processo de certificação? De jeito nenhum, porque a teoria só existe por conta da prática e vice-versa. Eu me tornei um profissional muito, assim, isso é um fato, tá? Assim, eu comecei a ver o mundo de uma maneira diferente, né? Um profissional melhor, mas assim, eu com certeza tenho mais convicções no que eu falo hoje em dia, porque eu fui um profissional de prática durante 10 anos, eu sou obcecado pela prática, eu ensino a teoria o mais prático possível, mas a teoria, ela me suporta coisas que, se você não tem, enfim, você fica um profissional incompleto. E eu posso me usar como exemplo. Assim, eu era um gestor de fundo de investimento, eu era um trader de tesouraria. E o motivo pelo qual eu saí do mercado, assim, que eu decidi, putz, não quero mais isso, é porque eu ficava muito mais triste ou puto, enfim, quando eu perdia dinheiro do que eu ficava feliz quando eu ganhava. O mesmo real que eu perdia me deixava 10 vezes mais puto do que o real que eu ganhava, ficava uma vez feliz. E só estudando para o CFA eu fui entender toda essa teoria. Então, assim, na prática eu vivi aquilo. Mas quando eu entendi isso e me aprofundei mais, eu me tornei uma pessoa mais completa. Putz, agora eu me entendo melhor e, cara, isso é muito libertador. E se a partir do momento que você se entende melhor, imagine o quanto você não consegue lidar, por exemplo, quando você visualiza um cliente que tem esse tipo de viés, o como você não consegue vender um produto mais fácil para esse cara. Eu acho que trazendo a parte da intensidade comercial e certificação também, só para complementar, eu sempre olho a intensidade. Pô, se você é um assessor de investimento, primeiro, ou você trabalha como consultor, ou assessor, ou um Gerente. especialista CLT ali como um todo, de investimento CLT, e você não tem intensidade comercial, cara, talvez você lá quando era júnior, na discussão que a gente teve anterior, você tomou a É, decisão errada, porque, cara, você é comercial.
Você tem que ter intensidade. Se você é um analista, tem que ter a intensidade de análise. Se você é, sei lá, se existe isso, né? Mas assim, Sim. pô, quando a gente tá fazendo alguma análise, eu tenho que estar ali, cara, constantemente procurando melhorar minhas análises, constantemente procurando dado novo para melhorar o que eu tô fazendo. E a intensidade comercial é a mesma coisa. Eu tenho que estar constantemente buscando melhorar a minha rotina comercial, a quantidade de clientes que eu estou abordando, que foi o que o Guilherme trouxe no e-mail que ficou famoso, que rodou o mercado, que é o Back to the Basics. Mas o que eu vejo ali da certificação, e eu digo isso porque hoje, muitas vezes, quando a gente vai estruturar uma consultoria do zero, uma assessoria do zero, ou até reestruturar os processos comerciais, muito do que a gente traz para dentro das assessorias vem dos processos que as próprias certificações trazem, que é o método. Então, assim, cara, se você tem a intensidade comercial, a certificação ela é um método para executar esse negócio. Então, vou dar exemplo, cara, eu quero fazer um planejamento financeiro. Por que você vai tirar do zero o questionário que tem que ser É, levado para o cliente se tem dentro do CFP tudo que é boa prática que aconteceu e todo um grupo, assim, na minha época, pelo menos eu entendia que era assim, que era um grupo de pessoas que produziu aquele material, aquela prova que você poderia seguir com melhores práticas, né? Porque você vai usar só conhecimento empírico e não um científico ali no dia a dia sim. para ter o resultado como um todo. Eu acho que essa diferença é muito clara. Então, pô, quem não realmente não está indo para esse lado, e não necessariamente você precisa tirar o CFP. Eu sugiro que faça, porque vai te ajudar. Acho que você se inscrever na prova é que nem campeonato ou É. qualquer coisa na vida que você se inscreve, você se puxa mais para fazer. Mas não é só isso, né? Você tem que ir atrás do método e da certificação. E aí o conhecimento prático vem para você conseguir executar aquilo para que não seja um robô, né? Porque se for um robô, cara, com a inteligência artificial hoje em dia, não precisa mais do profissional. Pô, eu vejo hoje dentro das assessorias, quando a gente está trabalhando, que o que importa é você fazer uma boa conversa com o seu cliente e o cliente não saber que ele está te respondendo as perguntas do planejamento financeiro e do IPS dele. Sim. Mas essa pergunta que você levou e que você quis trazer para ele te responder ali dentro do questionário de planejamento ou do questionário para você chegar dentro e ter um IPS final para ele conseguir fazer a alocação, óbvio, vai considerar dados também da carteira e tudo mais. Ela veio do CFP e do CFA, por exemplo, ou do CFG, ou de qualquer outro método que você utilizar para trazer esse ponto, né? Eu acho que o mercado de assessoria tradicional e o especialista de investimento, ele se perdeu nesse ponto, né? Porque ele foi, ao longo do tempo, de comercial para nem comercial, mas de só comercial, de só falar produto, de só olhar produto dentro da carteira do cliente e olhar pouco dentro do cliente. Nem todos são assim. Erros acontecem em toda a profissão, né? A gente fala, pô, Sim. tem médico que a gente não confia que o cara tá. Pô, ele é cirurgião, ele tá me sugerindo uma cirurgia, esse cara não quer meu bem, entendeu? Eu vou Sim. conversar com um fisioterapeuta também para ver se realmente não é a minha solução é para cirurgia. Eu vou conversar com outro cirurgião e não é anormal a gente escutar de gente que fala assim, cara, eu confio naquele médico porque ele é cirurgião e ele não me sugeriu a cirurgia, ele mandou para outro médico. Aí a partir dali ele ganha confiança. Eu Exato. acho que é a mesma coisa para o assessor de investimento. Às vezes um dia ele sugerir algum outro caminho para o cliente que não é o caminho que o cliente queria de comprar um produto que fosse gerar uma receita para ele, onde ele vai ganhar, ou eventualmente trabalhando fixo e por aí vai. Então, eu acho que Legal. eu vejo a certificação assim, eu acho que essa parte de intensidade comercial e para o profissional de banco ou para o assessor tradicional, ela é obrigatória hoje, dependendo do caminho que você quer fazer ou não. Se você quer ser consultor, eu acho que assim, tem uma correção assim, né? Se você é consultor, isso é obrigatório. Porque, cara, você cobra É, o cliente te paga, consequentemente, ele vai te olhar todo dia o que tu tá entregando para ele, ele vai te olhar, ele vai olhar o teu método, ele vai olhar se aquilo que você alinhou com o cliente foi feito. Porque no mercado de assessoria tradicional, cara, é normal, tá? 70%, um número absurdo, uma vez que a gente fez o estudo, acho que era um pouco mais de 70% das regras de relacionamento que eram acordadas com o cliente não eram cumpridas. Então, cliente, eu vou me reunir contigo uma vez por mês. Não cumpria. Cliente, eu vou fazer a revisão da tua carteira trimestralmente. O pessoal não cumpria. Cliente, eu vou fazer a revisão do teu planejamento financeiro, desculpa, hum, em determinado período de tempo. O pessoal não cumpria. Acho que pelo
pelo account load ali, pela quantidade de clientes. Às vezes porque o cliente também não respondia também. Então, são vários fatores, não tem um predominante aqui que chame a atenção no Pareto, mas vários fatores que faziam com que isso não aconteça. Dentro do consultor, isso não pode acontecer. Porque se você pegar uma carteira de consultor e ele tiver uma carteira de clientes e ele não conseguir escalar essa carteira, ou não atender direito essa carteira de clientes e ele for para uma linha de escalar completamente essa carteira de cliente, o cliente vai simplesmente demitir ele. Vai simplesmente deixar de pagar ele, porque no assessor que não está no fixo, que estava lá no modelo de comissionamento, ele, tudo bem, o cara não fez, estou lá com o meu investimento parado, já paguei, e de repente viu uma outra oportunidade e o assessor conseguia fazer a receita. Tá. Então, acho que esse novo mercado, essa nova linha de mercado, tá mudando, até porque os assessores tradicionais agora, não sei se você sabe, mas todos podem trabalhar o fixo, mas não só que todos podem trabalhar o fixo, mas mais de 75% dos profissionais que tem no mercado de assessor tradicional hoje tem pelo menos um cliente com fixo. Então, o discurso de fixo, que era aquele futuro que nunca chegava, ele chegou e agora ele tem capilaridade, né? Que eu falo que até outubro do ano passado, teve um divisor de água ali dentro das plataformas que botei, melhorando essa estrutura de fixo, ninguém falava sobre fixo. Tinha uma outra instituição, para não falar ninguém, óbvio, os wealths, a parte de private sempre falaram e continuam falando, mas não chegava isso para alta renda e varejo. E eu tinha uma outra instituição, como a Warren, por exemplo, que sempre falou, mas que não tinha capilaridade. Nunca conseguiu ter tanta voz no setor para relação a isso, como tem agora a rede de assessorias falando 20 mil profissionais dando educação para o cliente. Então, eu acho que essa mudança inteira no setor traz o que a gente trouxe lá no início e isso tudo se mistura com IA, com muita coisa que está acontecendo. Então, até tentando trazer um pouquinho desse contexto de inteligência artificial, certificação, profissionalização. Sim. Volta e meia eu tenho algumas conversas com alguns escritórios, junto com um time de assessores, e sempre vem essa pergunta, tá? O que a IA vai fazer com a nossa profissão? O que a IA vai transformar na nossa profissão? E aí uma pergunta assim, o que a IA vai fazer com as certificações, né? O quanto que... Eu sei que no CFA já tem conteúdo de IA, né? Para discutir IA, Sim, sim, automatizações e coisas sim, nesse estilo. sim. Eu não sei como que as outras certificações ou como a profissão está trabalhando isso. E não só de IA, tá? Mas como é que você enxerga os próximos 5 anos de certificações, profissões? Como você falou ali, o CPA, até anotei aqui, o CPA 20 e o CPA 10 perderam valor sobre a percepção do mercado e por isso que as novas certificações estão surgindo e vão juntar, se eu não me engano, o CEA, CPA 10 e CPA 20 nessas novas certificações. Como que isso está mudando e Sim. como você enxerga isso para daqui a 5 anos? Principalmente se tu compara com o mercado americano, assim, qual que é a grande diferença do Brasil para lá, né? Exato. Nesse ponto, quando eu comparo o Brasil com os Estados Unidos, né, assim, o grande movimento, ele aconteceu, que é para para cada profissão você ter uma certificação. E esse movimento ele vai ter uma eu tenho certeza que vai ter um refinamento disso. Então, assim, você tem muitas profissões ainda hoje que analista de crédito, você não tem uma certificação forte, tá? Você tem o cara que cuida da empresa, por exemplo, que hoje é o CPA 20, enfim. Tem uma série de profissões ainda que ainda não estão sendo bem cobertas por certificações financeiras e indo naquela história que eu comentei de que o legal da certificação é que ela joga todo mundo no mesmo ponto inicial, independente de onde você veio, eu acredito que isso vá ter mais certificações, tá? Mais certificações mais específicas para algumas profissões que ainda não são super bem cobertas pelo mercado de certificação no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de inteligência artificial, sim, o CFA já cobra conteúdos de inteligência artificial e o próprio CFG também já cobra alguns conteúdos que estão relacionados com machine learning, enfim, que são as bases de inteligência artificial. A própria inteligência artificial, eu tenho certeza absoluta que nos próximos 5 anos vai ser feita provas com inteligência artificial. Ou seja, você vai poder responder perguntas, talvez usando inteligência artificial. Então, você vai ser cobrado para... E é justo, né? Assim, se você vai poder usar uma inteligência artificial no seu dia a dia, vamos cobrar de uma maneira em que você use também uma inteligência artificial da prova. Então, assim, vai ser feito questões de uma maneira em que, beleza, como você aplica isso?
Uma etapa talvez É, nova seja, uma parte seja manual e a outra com inteligência artificial. e você, como você vai aplicar? Porque a inteligência está aí. Então, mas o grande lance que eu acho bacana do processo de inteligência artificial é que a resposta ela vale menos hoje em dia. O que vale é a pergunta. As pessoas que se diferenciam são as pessoas que perguntam diferente. O valor está na pergunta, não está na resposta. Sabe Porque utilizar. a resposta está lá para todo mundo. Então, eu tenho certeza que métodos de inteligência artificial vão ser incorporados quando a gente fala no processo de certificação financeira para todas as certificações. Então, fato. Como que a inteligência artificial vai mudar a vida de um assessor, vai mudar a vida dos investimentos? Eu vejo com excelentes olhos isso, porque o mundo que eu enxergo, que provavelmente, enfim, é o mais simples, né? Assim, eu não estou conseguindo dar um passo muito além, mas eu tenho certeza que isso que eu estou visualizando vai acontecer. Qual que é a beleza da inteligência artificial? É o fato de você conseguir customizar coisas massificadas. Então, assim, quando você cria lá o perfil conservador, o perfil moderado, o perfil arrojado, você está fazendo uma simplificação com base em poucos fatores. Então, quantidade de renda, quantidade de dinheiro gasto por mês, enfim, quantidade de patrimônio acumulado. Com base nisso, com base numa pergunta que é super difícil, né? Assim, o trabalho de você que lida com o cliente, eu tenho profundo respeito por esse trabalho, porque eu fico imaginando como que você vai fazer, né? Fazer com que o cara explique para você quanto de risco ele quer tomar sem você fazer uma seguinte pergunta, né? Então, assim, sem você fazer essa pergunta, né? É muito difícil. Assim, você fala pro cara, você aceita tomar 10% de risco por ano? Ninguém vai responder essa pergunta. Ninguém, absolutamente ninguém. E você tem que extrair esse dado de uma maneira subjetiva. Então, parabéns para vocês que têm esse trabalho. Brincadeiras à parte, o que a inteligência artificial vai fazer? Não vai ser mais o portfólio arrojado, moderado. Vai ser o portfólio do Felipe. E todo mundo vai ter o melhor portfólio possível, tá? Porque você vai ser um assessor, um consultor, enfim, você vai, com ferramentas de inteligência artificial, conseguir construir o melhor portfólio. Tá? O melhor portfólio para a pessoa. E isso também é uma outra coisa que eu quero trazer aqui para a mesa, que é o seguinte. E eu descobri esses dias que tem um nome e é um nome super cultuado no mercado financeiro, né? O tal do estoicismo, né? Assim, eu sou muito a favor do seguinte pensamento: existe o que a gente controla e existe o que a gente se preocupa. Então, se você se preocupa com coisas que você não controla, vai dar ruim. Você vai se estressar à toa. Então, e se você, assim, o segredo da vida é você equilibrar isso, né? Tem um livro que eu gosto, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que fala disso, né? Dessa diferença entre preocupação e controle. E essa eu descobri recentemente, eu não sabia, que é a base do estoicismo, né? De você não se preocupar com coisas que você não controla. Então, muitas vezes a pessoa, o assessor um pouco menos, mas o consultor talvez, ele se sente muito cobrado internamente ou talvez externamente pelo cliente de, putz, meu portfólio está indo mal. Cara, mas o combinado não é caro. Se você se você criou um portfólio da melhor maneira possível, com tudo disponível, acabou. Você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Então, a partir daí, a bolsa cair 10% em 2 dias porque aconteceu alguma coisa, ninguém controla isso. Se você fez um bom trabalho, se o cliente, por isso que o processo de IPS é super importante, né? Entendeu o risco que tá... Se o cliente, exato, se o cliente te entendeu e ele está com você, ele vai ficar, com certeza, ele vai ficar bastante chateado. Mas, assim, não, e aí talvez você vai ter o seu concorrente falando, não, eu não faria, mas, cara, a sua parte você fez corretamente. Então, assim, é nisso que eu tenho eu tenho muita esperança de que a inteligência artificial vai fazer com que os portfólios, aí falando dessa profissão especificamente, vai fazer com que os portfólios sejam mais ótimos para as pessoas. E eu tenho muita esperança disso. E vai facilitar. Então, assim, essa conversa que a gente teve. Pô, o cara nem conseguiu falar com o cliente. O cara nem conseguiu enviar o relatório para ele. Isso vai deixar de existir, né? Assim, só se ele quiser não entregar. Assim, porque vai ser muito mais fácil, muito mais massificado. Então, vai
possibilitar, isso que é legal. No final, back to basics. Isso é legal. No final, volta para a única coisa que é importante, que é o trabalho de consultor, o trabalho de assessor, enfim, o trabalho de dinheiro. Cara, dinheiro é sinônimo de confiança. E se a sua profissão é lidar com o dinheiro dos outros, a única coisa que você tem que fazer é gerar confiança. E como que você gera confiança? Fazendo o que você está prometido, fazendo da melhor maneira possível, fazendo da maneira mais ética possível. Então, é, a inteligência artificial vai te deixar ter muito mais tempo disponível para criar relações de confiança. E aqui, meio que voltando para você que está entrando no mercado, hoje, a gente estava falando aqui antes, eu tenho 2 filhas. Para mim, o principal perfil, e eu posso estar errado, enfim, acontece pouco, mas eu posso estar errado. Brincadeiras à parte. O principal perfil, ele é o bom comercial que tem um viés analítico. Assim, que tem um viés analítico. Ele não tem como diferencial ser um cara analítico, porque o computador está aí. O computador está aí para fazer melhor o papel analítico. O computador ainda não faz, e talvez nunca vá fazer, o papel comercial. Então, se você é um cara comercial com um bom viés analítico, eu acho o melhor perfil para você entrar no mercado financeiro. Assim, eu nunca serei o cara que vai dar o show na mesa. E aí, de novo, façam testes de autoconhecimento, tá? Assim, você tem um monte de teste gratuito na internet para você se conhecer, assim, para você entender quais são as suas preferências, assim, quais são as suas fraquezas, quais são as suas partes mais fortes. E eu sempre soube que eu pô, não sou um cara 100% comercial, assim, não sou. Mas o fato de eu saber isso é uma vantagem, que muita gente talvez nem, assim, até tenha uma noção, mas não sabe tanto. Então, façam o quanto antes testes tipo vocacionais para você, assim, se direcionar e ver onde você tem mais facilidade. Agora, se você tem a sorte de ser uma pessoa comercial, e não precisa ser o star da mesa, mas talvez seja o segundo, o terceiro, já vai te dar um edge. E ser minimamente analítico vai te dar um grande diferencial. Assim, você tem 80% do caminho andado para bombar no mercado. Eu acho que aqui, só para falar um pouquinho de IA também e olhar um pouquinho de. Acho que quando me fazem a pergunta e respondendo o que eu respondo pro pessoal, eu tento falar um pouquinho do que eu venho fazendo, né? E eu venho fazendo isso recentemente, porque a gente vai, no dia a dia, foi sendo. Acho que a IA tá aí, já tem mais tempo do que eu tô usando. E a gente vai tocando o dia a dia, tem um milhão de coisas para fazer, e no final tu tem que parar e estudar e aprender a utilizar. Eu digo que eu sou faixa branca, faixa azul aí no máximo de A, cara, perante meus sócios de tecnologia mesmo, eles fazem algumas coisas lá que eu falo, caramba, eu tenho que evoluir muito. Mas algumas coisas que eu falo que, tipo assim, pô, o assessor de investimento tradicional, ele, ele é muito base de relacionamento ainda. E eu digo, o assessor de investimento tradicional também conta isso, o especialista de investimento, o consultor, acho que os mais antigos de mercado, vamos falar. Isso quer dizer que ele é um cara que, puta, ele vai quase que no feeling no dia a dia dele. E ele não usa as ferramentas necessárias para conseguir dar a produtividade do dia a dia dele. E isso inclui o próprio CRM. CRM, há alguns anos atrás, era basicamente uma agenda digital, onde a galera ia lá e anotava, falei com tal cliente, tal data, e tal, no máximo ali qual foram os pontos que eu anotei e seguia a vida. Hoje o CRM, ele é uma capacidade de integrar diversas ferramentas, né? O CRM, ele integra o Open Finance, onde você consegue saber qual o ativo que o cliente tem na instituição concorrente ou que você quer captar eventualmente. Ele te informa o dia que aquela CDB de tal cliente em tal banco está vencendo e que eventualmente você pode abordar ele. Você tem uma integração com uma ferramenta da corretora que te traz um ativo sugerido para a carteira do cliente, porque aquele ativo faz sentido para a carteira dele e a inteligência artificial encontrou isso. Eu acho que tudo isso, se você não souber utilizar, eu sempre trago que é como se fosse o gerente de banco mais velho,
sabe? Aqueles cara que hoje deve estar com 60, 70 anos, que quando ele foi migrar para o setor de assessoria e a corretora botou um token ali, o cara começou a. Ele não conseguiu. Eu vi vários desses. Parece, hoje é meio, parece meio loucura, né? Pô, o cara não conseguia botar um token, mas era bizarro. O cara não tinha a velocidade necessária de acessar o aplicativo, entender o token e colocar a senha ali. Eu acho que hoje já deve conseguir. Mas muitos desses ficaram no meio do caminho, porque o cara não conseguia tirar o relatório da própria plataforma, ele não conseguia ter agilidade para ver os produtos, para fazer o mínimo necessário de curadoria ali no dia a dia, por mais que ele entendesse do mercado. O mercado era muito ágil ali pro dia a dia e tecnológico pro dia a dia dele. Eu acho que a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Só que em vez de acontecer pro profissional de 60, 70 anos, ela vai acontecer talvez pro profissional de 40, 50 anos, que até há pouco tempo atrás se achava altamente tecnológico, mas que não conseguiu evoluir na inteligência artificial. E além disso, isso envolve toda a organização, né? Então, assim, até trazendo um pouco do pouquinho do que eu faço, né? Óbvio, a gente já tá em bastante coisa, vem evoluindo, tem uma área agora só de iniciativa de inteligência artificial dentro da WZ, mas hoje eu brinco que, cara, hoje eu faço reunião, a reunião tem a transcrição, essa transcrição vem uns resumos, eu tenho um aplicativo onde eu faço anotação, eu anoto todas essas anotações que eu tenho com minha equipe interna, com o cliente, com to-dos que eu tenho que fazer, e o chat GPT integra com tudo isso e consegue rastrear tudo isso, criar resumo, me trazer análises de quanto tempo que eu estou gastando, quanto tempo que eu posso fazer para melhorar. Ele consegue juntar todos os meus relatórios históricos de financeiro dentro da WZ para eu ir atualizando e rodar um one-on-one junto mais rápido com a liderança dentro da WZ, eu tenho um resumo. E a mesma coisa pode ser feita por assessor como um todo. Brinco que o assessor que vai para a reunião com o cliente. E pode anotar, como aqui eventualmente eu estou anotando, mas se você não chega em casa e bota isso em algum lugar para que futuramente você consiga rodar uma inteligência artificial em cima, cara, você está perdendo uma quantidade de análises bizarra dentro da sua situação. Então você ter um aplicativo, exemplo, o Notion aqui, que você consegue ter um banco de dados de reunião e ter um padrão de anotação onde você consegue rodar essa análise é extremamente significativo. Se você não armazena todos os relatórios que o seu cliente teve ao longo do tempo e todas as reuniões que você teve com a reunião, tu não tem como chegar um dia para o seu cliente e fazer uma análise da história da conversa com ele. Você não vai lembrar. Sim, Você não vai lembrar. Agora, se você tem isso, você tá numa reunião com o cliente fazendo, peraí, deixa eu só retomar o que a gente falou. Você pede para sua inteligência artificial trazer o que que foi acordado na última reunião, qual que foi o último relatório que você enviou para ele, ou o que que vocês falaram na reunião há um ano atrás, ou como é que estava o momento de vida dele há um ano atrás. Cara, isso é muito mais rápido para fazer isso. Eu lembro, tipo, cara, quando eu estava sem inteligência artificial, quando eu ia fazer um one-on-one com a liderança, eu tinha que pegar o relatório de FP&A da empresa, do financeiro, entender como é que era a meta, pegar o relatório de metas deles, bater esse número, fazer o relatório, ir para a reunião. Cara, muitas vezes a gente acabava indo para a reunião e fazendo isso ou durante a reunião ou nem fazia, e é muito mais no dia a dia. Agora com a inteligência artificial, eu tenho lá um prompt totalmente automático, os relatórios tudo pronto, eu dou uma ordem e ele traz tudo automático. Então, hoje o dia a dia ficou muito mais eficiente, mais produtivo. Sem contar em toda a matriz de custo e a escala que me dá de conseguir ser muito mais eficiente, tanto na empresa quanto no papel de CEO, consultor, de estudar, de procurar coisas novas, de tudo que eu for fazer, eu ter realmente um prompt, um pedido para conversar ali com o chat GPT, até para revisar o que eu vou fazer. Então, eu acho que o assessor que não conseguir se adaptar a isso, eu acho que ele vai passar por uma mudança da vida dele que talvez o profissional lá atrás, do gerente de banco passou. E não que a gente vai ter aquele medo, de que muitos têm de a inteligência artificial substituir o assessor. Não é isso. não. É o contrário, ele só não vai saber utilizar direito a ferramenta, assim como o banqueiro lá atrás não conseguiu falar de produto aberto e perdeu o cliente. E eu acho que sobre o teste comercial ali também que você comentou, que é um negócio legal que eu gosto de trazer para o time, cara, quando eu comecei na carreira, eu tinha dentro da consultoria a melhor avaliação ali do time que estava sendo avaliado na parte analítica, de, de querendo ou não pegar os dados do Sim, cliente, fazer o diagnóstico dele, trazer a proposta, fazer o plano de ação.
mas eu era o pior na parte de apresentação comercial com o cliente, né? Então, de chegar na frente do cliente e fazer. Então, tinha era a pior nota. E eu nunca entendi aquilo, porque, cara, eu nunca fui um cara ruim de relacionamento com amigo, eu sempre tive bastante amigos, sempre fui mais desenrolado. E, sei lá, em algum momento eu ficava me questionando, cara, o que que Sim, acontece aqui, entendeu? Eu acho que também, eu acho que por isso que eu falei ali também no início do profissional que está começando, ele ter essa parte comercial, dá uma confiança, dá uma cancha ali para ele conseguir fazer. Eu acho que era o que faltava para mim. Eu continuo não sendo comercial. Cara, a gente sabe quem é comercial. A gente sabe que o cara que é comercial, ele é muito bom comercial. De novo, é aquele cara que senta na mesa e ele ganha a atenção de todo mundo. E, cara, a gente sabe quem é e quem não é. Eu acho que ao longo do tempo eu fui vendo, e eu até tava falando isso também na conversa de ontem, falei, cara, eu não sou o comercial. Talvez eu seja o desenrolado, né? Tipo assim, como o CEO ali também. O cara que quebra a parede, o cara que vai fazendo as coisas acontecer. E ao longo do tempo eu fui aprendendo a ser essa pessoa que senta na mesa, que sabe vender, porque eu tive que vender para a WZ, então tive que aprender a ser comercial. sim. Continuo não sendo o melhor comercial, mas tive que aprender. Eu vi isso dentro da XP, quando a gente ia atender alguns clientes, fui aprendendo aqui dentro da empresa e fui me tornando melhor fazendo. Então, eu gosto sempre de falar, cara, não existe, putz, só um perfil, né? Às vezes você começar por aquele perfil, como você falou, putz, eu sou um perfil analítico, mas também consigo fazer a parte comercial. Cara, por isso que talvez se você entender, não, eu sou analítico, e você se fechar e não, você é um cara É, puramente de análise, você talvez esteja deixando o seu potencial ali só porque você não consegue melhorar. Lá no jiu-jitsu que eu faço é do tipo assim, cara, não dá pra ti só fazer uma posição específica. Não dá, cara, pra te ser um cara bom mesmo, tem que ser mais completo. sim, Óbvio, tu tem onde você é bom. Você sabe onde você é bom, é ali que você joga, é ali que você tem vantagem competitiva. Você tem que procurar melhorar outros pontos também. E eu acho que o profissional, tanto o júnior quanto o mais antigo, que ele não buscar isso, ele vai morrer também ao longo do tempo. Ele não, assim, se ele ainda é aquele especialista de banco, aquele assessor de investimento que chega dentro da mesa e fica lá parado fazendo uma análise, cara, qual que é a chance dele prevalecer dentro desse setor e sem que eventualmente ele não vai procurar melhorar. Óbvio, tem oportunidade ainda para continuar no back-office e tudo mais, vai sempre ter, mas ele precisa, até para a carreira dele, né? Se relacionar com o chefe dele, com o líder dele, com os liderados dele, com os pares dele. Então, sem essa capacidade, para mim, cara, a chance de crescer, pelo menos é menor. Talvez não morrer, mas a chance de crescer é menor. eu queria tocar num ponto que você colocou, que eu acho que é super válido. Você falou, putz, desenrolei bem vender a AWZ. Porque é uma coisa que você acredita. Então, assim, por mais que você não seja o estrela da mesa ou 100% comercial, se o que você está transmitindo à conversa, enfim, o que você está querendo vender, por assim dizer, você acredita, a coisa desenrola muito fácil. Muito fácil, é muito diferente. Então, assim, fica uma coisa muito mais natural. Então, assim, isso é uma coisa que eu também falaria para as pessoas. Se você quer se desenvolver, se você talvez não seja 100% comercial, mas você adoraria ser um bom comercial, começa vendendo coisas que você usa e acredita. A partir do momento que você fizer bem isso, talvez você comece a vender coisas que você nem. Não, vender o que não acredita não é o correto, mas vender o que você não usa, enfim, que não faz parte do seu dia a dia. E aí esse é o excelente comercial, o cara que consegue vender qualquer coisa, ainda que ele não tenha tantas, enfim, tanto conhecimento, enfim. Mas é, eu diria que é fácil vender o que você acredita. E eu digo que é fácil porque eu vim de uma trajetória profissional de gestão, de trader, que não tinha nenhuma necessidade de relacionamento. E quando eu entrei na FK, um dos papéis que eu tive inicialmente era fazer vendas. E eu ainda tenho esse papel de fazer vendas, mas eu faço hoje vendas corporativas. No início eu fazia vendas para pessoas físicas e eu vendia muito CFA. Putz, era muito fácil vender CFA, porque eu tenho a certificação, eu acredito muito na certificação, então é muito prazeroso, assim, nossa, é muito, muito tranquilo. Boa. Pablo, estamos chegando no final aqui. Boa. Então, cara, obrigado pela conversa. Foi muito legal. Acho que foi muito esclarecedor aqui, tanto para
o perfil de profissional júnior que está querendo entrar nessa. E que, de novo, assim, a gente fala Tá. júnior que está querendo entrar, mas eu tenho muita gente em transição de carreira, né? Eu vou ter o engenheiro, o médico. Quantas pessoas a gente vê que às vezes, cuida, já está estudando, já está fazendo, está ajudando as pessoas próximas e quer entrar nesse setor. Então, acho que a gente também falou com esse tipo de profissional aqui. E também o gerente, especialista, assessor tradicional que está procurando se especializar. Então, acho que foi uma baita conversa para o momento de mercado que a gente está tendo. Pessoal, fiquem ligados, a WZ e a FK vão lançar um curso em conjunto aqui. Então, vou, vamos ter as novidades aí nos próximos dias. Obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer ter falado com você, Felipe. Prazer mesmo.